Olá pessoal, me chamo Alan Dalen, sou professor da BIM Cursos, com titulação de mestre e doutorando na ênfase de estruturas pela Universidade Federal do Pará. Estou aqui para fazer o lançamento de mais uma aula do nosso curso para cálculo de edifícios do zero. Mas antes de começar a aula de hoje, peço a você que considera nossos conteúdos importantes e realmente quer nos incentivar a elaborar mais vídeos como esse, que primeiramente dê um like nesse aí, inscreva-se no nosso canal e acione o sino de notificações para você ficar por dentro da metodologia BIM. Lembrando que todo o material aplicado no curso, eu deixo o link na parte inferior da descrição do vídeo, lá pela nossa plataforma. Corre lá e se matricula para você ter suas aulas e sequências, exclusividade no materiais, notificação de novas aulas e o seu certificado após a conclusão, beleza? Outra observação, se você quiser se adiantar na utilização de qualquer software, tá? Qualquer calculadora, vá lá dentro da plataforma e escolha a sua. Essa parte teórica para cálculo de edifício você vai aplicar lá dentro. Tanto é que no decorrer das aulas eu vou passando e mostrando essas configurações para vocês, tá? Então sempre utilizando a norma como parâmetro, tá? O que acontece? Nós utilizamos na aula anterior para o dimensionamento na nossa área de aço, o momento e a geometria da figura que também utilizamos, tá? Então volte a algumas casas para você poder se organizar. O nosso momento foi de 88.472 kgf por centímetro, já convertido, tá? Eu deixei uma tarja vermelha aí para vocês, porque ocorreu uma inversão na hora de passar para o caderno. Enfim, isso não alterou o resultado, tá? De 1,25 centímetros quadrados, que foi nossa taxa. Já eu vou explicar para vocês essa distribuição aqui. O que acontece? Nossa aula de hoje eu vou descrever a fórmula do esforço cortante e dessa tensão de cisalhamento. Tá? Então, como é que funciona? Nós temos que entender o seguinte: as lajes maciças ou nervuradas, não deixa de ser uma nervura atreliçada, conforme o artigo da norma, podem prescindir de armadura transversal para resistir às forças de tração oriundas das forças cortantes, quando a força cortante de cálculo a uma distância d da face do apoio obedecer à expressão VSD, que é a nossa força de cálculo, a nossa resultante de cálculo, menor ou igual à resultante do elemento, a resistência dele. Ou seja, nós já fizemos o cálculo da nossa cortante, já fizemos a anotação, agora nós vamos fazer a verificação se o elemento realmente resiste a esse esforço aí, tá? Tem que ser menor ou igual. Para descrever a fórmula, na página 159 da norma, sempre utilizando ela como parâmetro, tá aqui, ó, 159, nós vamos utilizar a seguinte expressão de cálculo, tá? E eu vou descrevê-la para vocês, obviamente, para facilitar o entendimento e fazer com que você realmente gostem dessa área, tá? O que acontece? O VRD, ele é igual tal RD, tá? Esse tal é a tensão de cisalhamento, tá? Então, tensão de cisalhamento, o K é o coeficiente, abre parênteses 1,2, isso é de fórmula, mais 40 ρ1, tá? Eu vou ensinar vocês a calcular já, mais 0,15 sigma CP. Esse sigma é o normal, diferente do tal, tá? Que é o de cisalhamento. Esse aqui vai sair porque justamente ele é efetuado para protensão. Como não temos protensão, esse 0,15 sigma CP vai sair da nossa fórmula. Vezes o BW, tá? Que é a largura da nossa seção, onde vai ficar o apoio. Tá? O BW não confundam com o anterior da seção T da geometria. O BW ele é bem claro, eu vou já explicar aqui para vocês sobre esse BW. Tá? Não confundam, deixe anotado aí que vocês vão já ver uma diferença gigantesca. Tá? Enfim, o que acontece, pessoal? A tensão RD, né, que é a nossa tensão de cisalhamento RD, é igual a 25%. O RD já está dizendo, quando tem o D no final, tem que se aplicar uma ponderação, correto? Ou seja, você vai aplicar uma ponderação de 25% de quê? Tá? Da resistência do concreto à tração, do FCTD. E esse FCTD também está ponderado. Quando TD no final, você já lembra, ó, FCD é o FCK dividido pela ponderação. FYD é o escoamento do aço dividido pela ponderação. E assim vai. Por exemplo, aqui, ó, tração do concreto pela ponderação. Tá? Então, nós pegamos aqui nossa tensão de cisalhamento resistente, nós vamos anotar, nós precisamos minorar o FCTD. Tá? O FCTD é o quê? O FCTK inferior, que é a condição desfavorável, dividido pelo γC.
tá bom? Pela ponderação, ou seja, nós estamos minorando essa resistência. Lembre que o material sempre minora, tá? Então, observação importante. Só que aí você vem somando essas condições, vai jogando um dentro do outro. Por exemplo, professor, SFCTK inferior, onde é que eu encontro? Na página 23, está lá a página 23 da norma. Vou colocar aqui, ó, 23, ó, vou anotar. Página 23, deixa eu abrir lá. Então você joga direto o FCTK, que já vai direto, né? Você já vai encontrar. Opa, deixa eu jogar logo ele aqui, que fica numa condição mais favorável para encontrar, para apresentar para vocês. Olha aí, eu vou pegar aqui, dar um Ctrl C, vou abrir lá na pesquisa e vou dar um Ctrl V. Olha ele aqui, ó. Página 34, eu voltei em uma. Página, deixa eu ver, 23, olha aí, ó, certinho. Então, a condição desfavorável FCTK inferior é igual a 0,7 do FCTM, tá? E esse FCTM, onde é que eu encontro, professor? Tá aqui, ó. Se for a classe A50, o FCTM é igual ao quê? 30% do FCK elevado a 2/3. Ou seja, você vai juntar essas condições em uma fórmula só para você não perder tempo, tranquilo? Então, como é que o professor juntou essas condições? Vim somando as condições e transformei em uma única fórmula. Joguei 0,3 FCTK elevado a 2/3 aqui dentro e desse aqui eu fui jogando até formar uma única fórmula. 0,25, 0,7 desses 70% do FCTM e o FCTM é igual a 30% do FCK elevado a 2/3. Porém, não esquecer do 1,4 da ponderação. Então, foi essa estratégia para jogar na fórmula aí para vocês, tá bom? Voltando à condição e minimizando aqui, tá? Olhando para a fórmula, professor, beleza, tá? O senhor já encontrou o nosso tal RD, né? Tensão de cisalhamento. E agora, esse K, olha aí, legal. O K, para elementos onde a armadura, né, onde a armadura inferior não chega até o apoio, o K é igual a 1, tá? Para os demais casos, o K é igual a 1,6 menos D, tá? Não menor do que 1, com D em metros. Ou seja, essa expressão, quando você for calcular o K, você vai jogar o nosso D. No nosso caso, o nosso D lá é 14 centímetros, ou 0,14 por causa da condição em metros para o cálculo. Beleza? Legal. Tá? E o Rho1? O Rho1 nada mais é do que as nossas duas barras de aço de 3/8. Então, que nós vamos converter para a área que nós encontramos na aula anterior. Então, essa condição não pode ser maior que 0,02. E esse AS já está explicadinho aqui para vocês. É a área da armadura de tração que se estende até não menos do que D mais LB. Em resumo, para você não se perturbar com esse DLB, você não deve levar em consideração a dobra. Porque se você levar em consideração a dobra, o que vai acontecer com a sua taxa da seção transversal do seu elemento? Você vai dobrar, né, essa taxa, tá bom? Então você tem que pegar a pior hipótese, que é apenas considerar uma área de aço, que é o que? O nosso diâmetro de 3/8, no caso 2 vezes o diâmetro de 3/8, que será π vezes o D ao quadrado dividido por 4, só que vezes 2, tá beleza? E esse BW, professor? E esse BW, por que o senhor falou da condição? Tá? É a largura mínima da seção transversal, da seção ao longo da armadura, da altura útil, perdão. Então, você vai pegar a sua altura útil, eu vou aproximar aqui do nosso exemplo. Vamos lá. O retângulo que nós vamos utilizar, pessoal, é esse retângulo aqui, ó. Você vai descontar até essa borda da sapata, e essa borda da sapata passa 1,5, tá? A largura dela, tá, nós temos 12 centímetros, porque se você for pegar 49 e descontar de 37, sobra 12 de largura. Só que desse 12 nós vamos descontar 1,5 da borda e 1,5 da borda, para poder a gente considerar somente esse retângulo. E a área que nós vamos considerar para esse BW, não confunda, é a área do apoio, a região do apoio, né? Então é a base, o BH do apoio, não mais sendo do exemplo anterior, que era o BW superior, tá bom? No caso seria a mesa do T, né? Que a gente fez a divisão lá. Só que aqui vai ser a base dele agora. Então BW vai ser 9 centímetros, porque é 12 menos 1,5 menos 1,5. Tranquilão? Vamos verificar mais outras condições. E esse
sigma CP, sigma de tensão normal, só que como não estamos utilizando a protensão, não vamos aplicar nesse estudo, tranquilão? Então tudo certo, pessoal. Consultem a norma, olhem essa decomposição dessa fórmula, que na próxima aula nós já vamos aplicar e chegar a resultante para verificar se está tudo ok o nosso cálculo, tá bom? Valeu!